Há cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais nos mundos virtuais. Nem parece tão lotado assim. E olha só, eu vivo aqui do outro lado da sua tela. O futuro da ficção científica já chegou. Mas tecnologia não é só diversão e jogos. Ela também está aqui para facilitar nossas vidas. E essas invenções são a prova disso. Portanto, apertem os cintos enquanto eu teletransporto vocês para um futuro próximo e lhes mostro um dia típico por lá. Você sai da cama e vai para a cozinha tomar o café da manhã, ou acessa a sua geladeira inteligente para ser mais preciso. As maiores empresas de tecnologia e eletrodomésticos do mundo têm trabalhado há algum tempo no desenvolvimento de geladeiras com algumas características que impressionam. Elas podem escanear o conteúdo armazenado dentro delas, mantendo o controle e sabendo quais itens estão acabando. Suas touchscreens exibem muitas informações, desde a sua agenda diária até um slideshow de fotos de família. Como acontece com qualquer outro dispositivo sem fio, é possível conectá-la ao Wi-Fi da sua casa, e a geladeira poderá interagir com outros dispositivos conectados. Assim, você consegue até mesmo mover o programa que estava assistindo na sala para a tela da geladeira inteligente, e não perder aquela cena incrível da sua série favorita. Essa tela também informará quando e quais itens você precisa comprar novamente, além de recomendar receitas baseadas nos ingredientes que você já tem dentro da geladeira. O sistema por trás desses novos e melhorados aparelhos depende do código de barras ou das etiquetas de identificação por radiofrequência das embalagens, que já estão sendo utilizados pelos fabricantes de alimentos para gerenciar o estoque e o envio. Ao digitalizar as etiquetas ou os códigos de barras, sua geladeira pode acessar detalhes como datas de validade, visando manter um inventário preciso de seus alimentos. Caso você esteja se perguntando quanto custa ter uma geladeira que te envie uma lista de compras, ela vai variar entre $2.000 e $5.000. Sua geladeira inteligente avisa que a sua bebida favorita já venceu. Ups, acho que é hora de ir às compras. Mas não se preocupe, não precisa procurar sua carteira. Você não precisará nem de dinheiro nem de cartão de crédito para comprar coisas. Tudo isso será possível graças aos minúsculos microchips que podem ser implantados na sua mão. Mas não fique muito entusiasmado, um chip não o transformará em um ciborgue legal ou qualquer coisa assim. Essa tecnologia de chips já existe em chaves de casa digitais, e-tickets e cartões bancários. O que os tornará diferentes agora é que, uma vez concluído o processo de implantação, eles serão vinculados a todas as suas contas online. Isso permitirá que você abra sua porta de casa, entre no ônibus ou no trem e faça compras, tudo num piscar de olhos. Você chega em casa e finalmente toma seu cafezinho. Agora é hora de fazer algo para você comer. Que chato. Ou talvez não, graças ao seu Cyberchef. Em 2015, uma empresa de robótica sacudiu o mundo da culinária quando apresentou sua nova invenção. Um robô que usa mãos gigantescas para cozinhar refeições. Esse mestre cozinheiro vem pré-programado com milhares de receitas de chefes humanos do mundo todo. Você não vai precisar mais procurar no Google como fazer a crosta de torta perfeita. O robô, que se chama Molly, fará de tudo, desde servir até mexer a comida, mas infelizmente não pode organizar os ingredientes que vai usar nas receitas, pelo menos ainda. Talvez eu tenha visto muitos filmes, mas provavelmente não é uma ideia tão boa dar uma faca a um robô, certo? Entretanto, se você mesmo preparar os ingredientes e colocá-los em recipientes especiais, ele reconhecerá aqueles que deve usar. Uma vez terminado o preparo dos alimentos, ele também vai deixar a cozinha limpinha. Finalmente, seu próprio busboy. O robô Molly pode planejar e adaptar suas receitas de acordo com suas preferências alimentares e seus limites de consumo calórico. Entretanto, você também pode adicionar suas próprias receitas a essa lista usando a tela touchscreen. E aí, o robô recria aquele cozido da sua avó com 100% de precisão. Mas sabe de uma coisa? Aposto que você pode contratar um chefe pessoal com a quantia que pagará para conseguir ter o Molly. $340 mil. A melhor parte é que os robôs podem até mesmo organizar os ingredientes para você. Tão certo quanto o nascer do sol é o fato de que a sua mãe vai te mandar uma mensagem hoje. Ela manda o lembrete de que chega em 1 hora para te visitar. Você se esqueceu totalmente disso. Você dá uma olhada na sua casa e percebe que não faz uma boa faxina há bastante tempo. Mas sua mãe nem pode sonhar com isso. É aqui que essas belezinhas podem ser úteis. O Guardian XO é um exoesqueleto recarregável, alimentado por bateria e com um corpo mecânico que foi projetado para tornar você rápido e forte. Usando seus motores elétricos e um conjunto de 120 sensores corporais ultra precisos de última geração, ele combina inteligência humana, instinto e julgamento com a resistência e a precisão das máquinas.
Ele pode aumentar sua força e permitir que você levante um enorme peso como se estivesse levantando uma pena, e não restringirá em nada seu movimento. Assim, você pode limpar embaixo do sofá, da cama ou daquela geladeira inteligente com muita facilidade e rapidez antes que sua mãe chegue. Isso é que é produtividade. Mas não tenha muitas esperanças. Ele não tem tecnologia suficiente para permitir que você pare ônibus como o Super-Homem faz, ou pule sobre prédios como o Neo. Então, ele não funciona para salvar o mundo, mas certamente pode ser um salva-vidas se você estiver se mudando para uma casa nova. A boa notícia é que você pode adquiri-lo agora se tiver $100 mil por ano para pagar pelo aluguel. Uau! Você terminou a limpeza tão rápido que ainda sobrou algum tempo antes de a mamãe chegar em casa. Dá pra sair para uma corrida rápida, porque graças ao exoesqueleto, você não queimou tantas calorias enquanto fazia faxina. Então pegue seus tênis futuristas e vamos nessa! Esse sapato chamado The Creptide Sneaker é totalmente impresso em 3D. Ele é feito de apenas um material, um polímero especial chamado elastômero termoplástico, que varia em espessura em diferentes lugares, o que significa que enquanto partes específicas do tênis se tornam mais rígidas, outras permanecerão macias e flexíveis. Portanto, é ergonômico e confortável, além de ser fácil e rápido de fabricar. O sapato inteiro pode ser impresso de uma só vez, e não requer colagem ou costura. E a melhor parte é que a forma pode ser adaptada ao seu próprio pé. A única coisa necessária para isso é a digitalização 3D do seu pé. Você volta para casa bem a tempo de dar oi para sua mãe. Ela quer que vocês dois passem uma tarde tranquila juntos, lendo ou assistindo a alguma coisa. Você acha que é uma ótima ideia e mostra seu novo livro favorito. Ela folheia o exemplar, mas você percebe que ela está tendo dificuldades para ler as palavras, meio que forçando os olhos. Se pelo menos eu pudesse ampliar as páginas do livro como dá para fazer com as fotos no Instagram, ela diz. Ei, você tem exatamente o que ela precisa. Em 2019, uma equipe de pesquisadores criou um par de lentes de contato que dão um zoom quando você pisca 2 vezes. Cada movimento dos olhos que você faz dá sinais elétricos distintos. As lentes de contato com zoom contêm eletrodos que podem rastrear esses sinais e responder de acordo com eles. Os polímeros do qual são feitas as lentes se expandem quando certa corrente elétrica é aplicada. Assim, quando você pisca 2 vezes, as lentes aumentam sua ampliação e fazem com que tudo pareça 32% maior para você. Entretanto, parece que você terá que esperar um pouco mais para começar a usá-las. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir como fazer para que elas sejam mais seguras para o uso diário. Mas, além das lentes zoom, pesquisadores têm trabalhado na criação do que eles chamam de lentes inteligentes, que terão visores micro-LED quase invisíveis, menores que um grão de areia, com minúsculos sensores de navegação, sensores de imagem e baterias quase microscópicas. Eles ajudarão a guiar pessoas em novas cidades e darão informações sobre os edifícios e as pessoas. Uau, viajar é fácil! Você não está feliz por ter aquele dinheirão guardado para pagar essas coisas? Espera, você não tem poupança? Bem, ainda dá para ter um Instagram. Você está viajando de trem e ouve as rodas batendo contra os trilhos. Mas de repente o trem sobe e ganha altitude. Nenhum dos passageiros grita em pânico, pois isso é algo normal agora. Bem, talvez ainda não, mas pode se tornar nossa realidade em breve. A empresa Aka Technologies está desenvolvendo um projeto assim. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e torná-la mais confortável. Para viajar hoje, você precisa chegar ao aeroporto, passar algumas horas lá para o check-in e a inspeção de segurança. E só depois disso pode embarcar. Quando o avião pousa, tem todos os procedimentos padrão novamente e se desloca para a região central. Só então sua viagem acabou. Isso significa que usa pelo menos 3 tipos diferentes de transporte. Mas com o sistema Link and Fly da Aka Technologies, você pode chegar ao seu destino sem precisar de nenhum transfer. Trata-se de um trem do tamanho de um Airbus A320. Ele tem um comprimento de 4 ônibus escolares e pode acomodar cerca de 160 passageiros. Por ser um trem, é capaz de circular pelos trilhos do metrô direto para o centro da cidade. Portanto, ao iniciar uma viagem, você só precisa chegar à estação de metrô mais próxima. Assim que estiver no trem, ele o levará ao aeroporto mais próximo. E aqui começa a parte divertida. O veículo faz uma parada rápida para prender as asas e os motores a jato. Então, agora seu trem tem uma envergadura tão larga quanto a de um campo de futebol. Os motores dão a partida, ele acelera e decola. Depois de pousar, as asas são destacadas novamente. E você está a caminho do centro, o seu destino. Sem transfers. Sem ter que esperar por um táxi. E novamente, pode descer em qualquer estação de metrô.
Os aviões Transformers, que podem circular pela cidade, são um futuro distante. Por enquanto, a empresa está desenvolvendo uma solução mais simples para reduzir a sobrecarga dos aeroportos. Em vez de um avião estacionando ao lado do portão, os passageiros embarcarão na fuselagem da aeronave, dentro do prédio do aeroporto. Ela irá então para a pista e as asas com os motores, bem como a cabine do piloto com os pilotos, serão fixadas. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Esse sistema fará com que o embarque e a decolagem sejam 30 minutos mais rápido do que antes. A empresa planeja fazer diferentes tipos de fuselagem removíveis. Para voos de curta duração, elas terão capacidade para cerca de 160 pessoas. Haverá cabines de 2 andares para viagens de percurso mais longo. As VIPs podem ser personalizadas como um jato particular. E se todos os assentos forem removidos, a cabine cargueira pode ser usada. O Lincoln Fly possui um sistema de segurança especial caso a cabine se separe das asas durante o voo. 3 paraquedas na frente e 3 na parte de trás dela serão disparados automaticamente. Existem também foguetes de frenagem que podem ajudar a reduzir rapidamente a velocidade. Dessa forma, a fuselagem descerá lentamente e com segurança. Poucos segundos antes de tocar o solo, serão lançados airbags fixados na parte inferior da fuselagem para o pouso ser o mais suave possível. Outra opção para viajar mais rápido é o Airbus Pop-Up. Trata-se de uma espécie de táxi que pode viajar tanto por via terrestre quanto aérea. No futuro, você pode simplesmente pedir um táxi do seu tablet, telefone ou até mesmo óculos inteligentes e esperar a chegada do veículo. O carro em si consiste em um compartimento de passageiros com metade do tamanho de um sedã moderno. Ele tem capacidade para 2 pessoas e possui design e interface futuristas. A segunda parte é o módulo de aterramento, ou seja, o chassi e as rodas para dirigir em vias convencionais. Você entra na cápsula e depois disso, a inteligência artificial faz todo o trabalho em seu lugar. Ela dirige em segurança e o leva ao seu destino. Quando você sai da cabine, a cápsula com o módulo de solo é enviada para uma das estações de carregamento mais próximas. Por conveniência, elas estarão localizadas por toda a cidade, então não será preciso esperar muito por um táxi. Mas, se o seu destino é distante, um passeio mais interessante o aguarda. Como no primeiro caso, é só entrar em uma cápsula sobre rodas, que o levará ao local de decolagem mais próximo. Lá, ela é conectada ao módulo aéreo. Essa coisa, que parece um drone gigante, engancha na cápsula do passageiro e voa, segurando-a do módulo do solo. Agora, ela é um táxi voador. Você pode apreciar a beleza da cidade de cima. Então, pousa em uma plataforma especial. A cápsula se reconecta ao módulo de solo e você segue para o seu destino, enquanto o módulo de ar carrega para a próxima viagem. Os foguetes podem ser outra revolução nas viagens de longa distância. Por enquanto, os usamos apenas para voar para o espaço, mas no futuro, eles podem substituir completamente os aviões. Digamos que você esteja indo de Nova York a Xangai, que fica do outro lado do planeta. A plataforma de lançamento pode ser na água, em algum lugar em Lower Bay. Você embarca em uma balsa que o levará até o foguete. Ao chegar lá, se senta com os outros passageiros. Contagem regressiva. Fogo! O foguete decola e atinge espaço. Agora ele está indo a cerca de 27 mil km por hora. Quando em órbita, o veículo lançador se desencaixa do foguete de passageiros e volta para a estação de pouso. Lá, será reabastecido e preparado para o próximo lançamento. Nesse momento, o de passageiros usará seu próprio motor para voar ao redor da Terra. Ele reentra na atmosfera e pousa em uma plataforma na água perto de Xangai. Esse voo dura apenas 39 minutos em comparação com as 15 horas necessárias para um avião convencional. Mas há uma desvantagem nisso. Um foguete faz muito mais barulho. Então as plataformas de pouso precisam ficar longe das cidades. Isso aumentará o tempo de viagem. O outro problema é a força G. Em pé no solo, você sente 1G. Ao decolar em um avião normal, essa força é de 1G/2. Mas quando viaja de foguete, ela será 2 vezes maior. E se atingir 5G, você irá desmaiar. De volta ao solo. Em 2010, o número de carros no mundo ultrapassou 1 bilhão. E em 2030, esse número deve dobrar. Portanto, precisamos lutar com os constantes engarrafamentos. O ônibus elevado pode ser uma ótima solução para isso. Essa coisa não se parece realmente com um ônibus. Tem 2 faixas de largura e pode equivaler a vários carros. Esse veículo terá capacidade para transportar até 1.200 passageiros e rodará em vias normais. Será preciso equipá-las ao longo do caminho dele com trilhos em ambos os lados. O veículo elevado se moverá a cerca de 2 metros acima do solo. Isso é comparável a andar no segundo andar de um ônibus de 2 andares de Londres. E ele não vai interferir no tráfego. Carros comuns ainda poderão dirigir nas vias.
O ônibus elevado será totalmente elétrico e acionado por piloto automático. O teto terá uma grande área inteiramente coberta por painéis solares. Em dias nublados, o veículo será alimentado diretamente pelos trilhos. O embarque de passageiros ocorrerá em estações especiais localizadas acima do solo. Para emergências, haverá uma rampa inflável bem no meio. Dessa forma, os passageiros poderão desembarcar em segurança. Alguns conceitos do veículo sugerem até que os suportes com as rodas devem ser capazes de subir, por exemplo, para contornar um obstáculo, como um carro quebrado. Nesse caso, ele levantará um suporte de roda, avançará e baixará as rodas de volta aos trilhos. Em seguida, fará o mesmo com o suporte traseiro. Dessa forma, conseguirá circular pela cidade a cerca de 60 km por hora. É mais rápido do que dirigir em um engarrafamento. Outra opção para evitar o tráfego são os túneis. Seria possível viajar por eles em seu próprio carro. Um sistema hipotético em grandes cidades teria vários pontos de entrada. Você dirige seu veículo até uma plataforma especial, que então seria baixada. Seria possível acelerar no túnel a 200 km por hora, tornando possível chegar ao outro extremo da cidade em apenas alguns minutos. A plataforma levantaria seu automóvel de volta à superfície e você continuaria dirigindo até seu destino final. Os túneis também podem ser o futuro das viagens entre cidades. Primeiro seria necessário chegar a algum tipo de estação de trem para embarcar em uma cápsula de passageiros. Cada uma comportaria de 4 a 6 passageiros. Em seguida, ela seguiria o túnel, se encaixaria em um agrupamento de cápsulas e se conectaria com a transportadora. Bombas especiais sugariam o ar para fora do túnel e a cápsula transportadora se moveria em um vácuo quase completo. Teoricamente, esse trem seria capaz de atingir velocidades superiores à dos aviões comerciais e ainda mais rápidas do que a velocidade do som. Portanto, daria para ir de Nova York a Los Angeles em apenas 3 horas e meia, em comparação às 6 horas em um avião convencional. Depois de chegar ao destino, a cápsula transportadora se abriria e as dos passageiros chegariam à estação. No futuro, esse sistema permitiria rodar até mesmo em vias convencionais. Então seria necessário apenas pedir uma cápsula de passageiro para sua casa, como um táxi. Dessa forma, daria para cruzar o Brasil de ponta a ponta sem precisar de nenhum transfer. O ano é 2045. Você chega ao aeroporto e seu rosto é escaneado com um dispositivo biométrico que substitui seu documento de identidade ou cartão de embarque. Robôs amigáveis pegam sua bagagem e o direcionam ao portão. Você faz algumas compras no Duty Free em realidade virtual e entra na fila para embarcar no Flying V. Você escolheu seu assento favorito na segunda cabine. Lá, pode escolher entre um assento escalonado ou uma cama, mesmo na classe econômica. Você está passando pela seção de assentos do grupo, onde amigos e colegas podem passar um tempo juntos cara a cara e discutir as coisas. Você está em um voo de longa distância hoje, então escolheu uma cama para ficar todo confortável no caminho até o seu destino. Com o Flying V, você não pode optar por sentar sobre ou longe das asas, porque todos os passageiros se sentam nas asas do avião. O porão de carga e os tanques de combustível também ficam lá. O avião parece uma ponta de flecha, com 2 asas se estendendo atrás do cockpit em forma de V. A cabine oval é pressurizada e possui design aerodinâmico. Tudo dentro do avião é feito do material mais leve possível. Graças a isso, é mais eficiente em termos de combustível do que outras aeronaves. A ideia deste novo avião revolucionário veio a um estudante que estava trabalhando em sua tese na Berlin Technical University. Foi desenvolvido pela Delft Technical University na Holanda e apoiado pela KLM Royal Dutch Airlines. Eles decidiram tornar os voos de longa distância mais sustentáveis. O Flying V compartilha muitas características com o Airbus A350, a aeronave mais avançada em 2021. Também pode acomodar 314 passageiros e dispõe de 158 metros quadrados de espaço de carga. É menor e mais curto que o A350, mas tem a mesma envergadura de 65 metros, um pouco maior que a altura da Torre de Pisa. Isso significa que pode caber nos mesmos portões, pistas e hangares já existentes em aeroportos em todo o mundo. Tem menos área de superfície de entrada, o que significa menos resistência. Menos resistência significa uma menor quantidade de combustível para a mesma distância, 20% menos que um Airbus A350, para ser mais precisa. Mas fica ainda melhor. A KLM planeja torná-lo completamente livre de emissões de carbono com turbofãs eletricamente impulsionados.
Eles também acreditam que poderiam manter os custos de fabricação bastante baixos em comparação com outros novos projetos originais e eficientes com componentes exclusivos. Especialistas testaram um modelo em escala de 22 kg e 3 metros do novo avião em julho de 2020. Eles o controlaram remotamente e ele decolou com sucesso a uma velocidade bastante baixa, mas teve um pouso difícil. Isso significa que ainda há muito trabalho a ser feito para tornar os voos futuros confortáveis para todos os passageiros, incluindo aqueles sentados perto da lateral da aeronave. A Airbus passou meses testando outro avião de formato incomum, com apenas 3 metros de largura, cerca de 3/4 do comprimento de um Fusca. Parece uma cunha voadora e pode iniciar uma revolução na indústria aeroespacial, melhorando inclusive o desempenho ambiental. Eles acreditam que o Maverick controlado remotamente com design de asa mista tem um grande potencial. A fuselagem em aviões regulares é basicamente um peso inútil e precisa de asas enormes para permanecer no ar. Com o novo design, toda a estrutura dá sustentação. Isso significa que o avião pode ser mais leve e menor e ainda carregar o mesmo peso. Um possível problema com o Maverick poderia ser o embarque e desembarque da aeronave. A ampla seção central poderia retardá-los, e os passageiros no meio estariam longe das saídas de emergência, caso precisassem delas. Ao mesmo tempo, daria aos passageiros espaço adicional para as pernas e os corredores seriam maiores. Outra invenção da Airbus é um avião XLR com um terceiro tanque de combustível, com capacidade de viajar até 10 horas sem a necessidade de reabastecer, ou 8.700 km sem parar. Isso é 1.600 km a mais do que outros modelos de corpo estreito. A Boeing passou anos trabalhando em seu próprio conceito revolucionário, o Transonic Truss-Braced Wing. Esse avião tem asas dobráveis com 150 metros de comprimento, mais do que um avião comercial médio. Isso é possível graças à treliça usada na construção do avião, que suporta asa extra longa e ultra fina. Também torna o avião mais aerodinâmico e permite aumentar sua velocidade de cruzeiro até a velocidade de alguns jatos. O novo design vai precisar de 9% menos combustível do que os normais. Ele pode até funcionar com bateria para voos de curto alcance e usar parcialmente energia elétrica para obter o impulso necessário para distâncias maiores. Mudar para um híbrido de gasolina e bateria elétrica ajudaria a tornar os voos mais baratos. Uma startup sediada em Denver, chamada Boom, está determinada a produzir o primeiro jato supersônico civil após o colapso do Concorde há quase 2 décadas. Eles têm uma parceria com a Rolls-Royce para desenvolver os motores do futuro avião. Ele voaria com o dobro da velocidade do som, mas seria mais lento em terra. Ainda levaria passageiros da costa leste dos Estados Unidos para Londres ou da costa oeste para a Ásia na metade do tempo atual. Eles prometem que as tarifas não serão muito mais altas do que as passagens normais da classe executiva, com um bônus, janelas grandes para todos os passageiros. A Boeing projetou o maior jato duplo do mundo para rotas internacionais de longa distância, o Boeing 777X. Destina-se a transportar entre 384 e 426 passageiros e terá asas dobráveis. Elas se dobrarão em um ângulo reto para encaixar o corpo largo em espaços apertados nos aeroportos. O avião terá uma cabine mais ampla, janelas reguláveis e compartimentos superiores superdimensionados. Alguns designers e engenheiros de aeronaves vêm experimentando conceitos de aviões sem janelas. Um deles é chamado Ichion e tem paredes de cabine revestidas com telas flexíveis de alta definição que projetam imagens de vídeo em tempo real de 360 graus do que está acontecendo fora da aeronave. 2 câmeras montadas nas asas do jato capturariam a imagem. As telas devem ser de baixa tensão e alimentadas por painéis solares no teto do avião. Eles também podem usar a tecnologia de paralaxia para dividir a tela e permitir que os passageiros vejam diferentes pontos de vista ao mesmo tempo. 2 tiras ao longo do corpo do jato serviriam para o ar-condicionado e a iluminação da cabine. Os jatos particulares sem janelas do futuro poderão ter telas de alta definição programadas pelos passageiros usando seus telefones celulares, permitindo a escolha do que querem ver em cada lado do jato. A remoção das janelas reduziria o peso da aeronave e daria mais flexibilidade ao seu design interior. Também minimizaria o ruído do motor, isolando a fuselagem e tornaria a aeronave mais segura sem os orifícios necessários para instalar as janelas. A única exceção seria a janela convencional no cockpit para os pilotos. A Airbus planeja reinventar o interior do avião com zonas para os passageiros realizarem diferentes tipos de atividades. Uma área para reuniões de negócios, outra para socializar ou jogar golfe em realidade virtual e outros jogos.
As telas da área social podem ser conectadas aos aparelhos dos passageiros, permitindo que eles controlem o que está na tela e façam apresentações. Eles também podem incluir uma zona revitalizante onde os passageiros podem sentar e relaxar em um assento inteligente que oferecerá vários prazeres, desde uma massagem mecanizada até aromaterapia. Também haverá mais aviões com cabines de dormir individuais, chuveiros e áreas de bar, e até mesmo zonas de spa em tamanho real. A Airbus está planejando construir camas para passageiros da classe econômica em porões de carga. Serão módulos de passageiros do mesmo tamanho e formato dos contêineres de carga. As companhias aéreas poderão carregá-los a bordo para voos de longa distância e levá-los para voos mais curtos ou quando precisarem de espaço de carga extra. Os módulos se parecerão um pouco com quartos de albergue de luxo com todas as superfícies em branco brilhante e cortinas para privacidade. Os passageiros da classe econômica poderão alugar uma das camas por um preço menor do de uma passagem da classe executiva. Eles poderão ficar lá o tempo todo, exceto na decolagem e no pouso, ou alugar um beliche pela metade do tempo em voos de 12 horas ou mais. Grandes aeronaves já possuem beliches para os membros da tripulação no andar de baixo, para que possam descansar em voos de longa distância. Eles também podem usar porões de carga para hospedar lounges, salas de conferência, suítes médicas e zonas de lazer para os passageiros mais jovens no futuro. Módulos intercambiáveis podem substituir assentos regulares. Algumas companhias aéreas estão experimentando um programa Meet and Seat. Ele permite que você compartilhe seu perfil de mídia social com outros passageiros em seu voo. Você pode escolher alguém para sentar ao lado com base em seus interesses profissionais, pessoais ou apenas seus gostos. Essa opção pode se espalhar para outras operadoras em um futuro próximo. A tecnologia mais incrível para o transporte de coisas e pessoas poderia ser o teletransporte. Infelizmente, não veremos uma máquina capaz disso em um futuro próximo, mas poderemos andar em carros autônomos perfeitos com pilotos automáticos nas ruas e no ar. Também nos deslocaremos em motocicletas voadoras e pegaremos um trem a vácuo para ir de Nova York a Los Angeles em apenas alguns minutos. Então, vamos começar com os veículos autônomos. O princípio de operação de quase todos esses automóveis é o mesmo. Eles têm câmeras e sensores, mapas de alta precisão e radares que examinam a situação na via. Um sistema comum une essas máquinas. Cada uma sabe onde as outras estão, e isso evita acidentes ou engarrafamentos. É claro que, atualmente, os carros com piloto automático não são tão impressionantes. Muita gente os dirige. Mas imagine o que acontecerá quando todos os veículos da Terra forem unidos por uma inteligência artificial comum. As pessoas esquecerão os engarrafamentos para sempre. Os computadores irão prever situações perigosas e as evitarão. Mas o que os passageiros farão nas vias se não dirigirem carros? Os desenvolvedores se concentrarão no entretenimento. O automóvel será capaz de informar o horário exato da viagem. Você precisa chegar ao meio-dia em ponto? Ok, ele pode intencionalmente diminuir ou aumentar a velocidade e se transformará em um verdadeiro assistente eletrônico. Você pode ter uma reunião, pedir comida e escolher um filme com a ajuda do controle de voz. O assento do motorista terá uma mini sala de cinema, um console de jogos ou um frigobar. As pessoas que gostam de se comunicar com os motoristas poderão falar com uma inteligência artificial avançada. Mas, é claro, também haverá problemas. O principal deles será a correção excessiva da direção. Os cientistas e desenvolvedores estão trabalhando para humanizar as máquinas. Veja um exemplo. Digamos que o carro esteja dirigindo em uma rua movimentada e observe um homem parado nela. O sistema interno analisa rapidamente a situação e decide que o cara vai entrar na pista. A única reação do computador é parar o veículo, que diminui a velocidade. Outro para atrás dele. O primeiro criou uma situação perigosa em um congestionamento. E o homem nem mesmo estava indo atravessar a rua. Ele estava parado ali, esperando um amigo. Para lidar com esse problema, os desenvolvedores de algumas empresas equiparam seus carangos com uma voz. Ou seja, os ensinaram a buzinar. Em uma situação problemática, esse automóvel pressionará a buzina como um motorista furioso. Mas pode reduzir a velocidade se um pássaro passar voando. Por outro lado, o fator humano é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Sob outra perspectiva, uma pessoa pode analisar uma situação muito melhor e escolher a solução certa. É improvável que uma máquina no piloto automático pare para pegar um cara que está pedindo carona na beira da estrada. Talvez esse indivíduo tenha se metido em problemas e precise urgentemente sair daquele lugar. Ou, quem sabe, tenha sido mordido por uma cobra e precise ir a um hospital.
O computador não tem como saber disso, mas alguém gentil ao volante vai parar e oferecer ajuda. Mesmo que o mundo se livre dos engarrafamentos, as pessoas se esforçarão por algo mais, seja na rua ou no ar. Muitos engenheiros acreditam que os táxis e ônibus autônomos voadores são o futuro do transporte, mas os voos movidos à gravidade aparecerão em um futuro distante. Essas máquinas funcionarão de acordo com o princípio de um helicóptero. Serão pequenos veículos aéreos elegantes equipados com piloto automático. A Uber e outras empresas estão investindo nessas tecnologias e em breve será possível usá-las. Digamos que você esteja atrasado para algum evento, então abre o aplicativo e reserva o helicóptero mais próximo. Em seguida, vai até o topo, onde muitas aeronaves estão estacionadas. Depois, o piloto o leva até o estacionamento de seu destino. E de lá, você chega rapidamente ao local de que precisa. E imagine a mesma coisa, mas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Você chega a uma determinada estação de trem e entra em um grande ônibus com asas. Ele decola e segue uma longa rota que o leva com outros passageiros para outra cidade. E se esses ônibus gigantes pudessem levá-lo ao espaço? Não apenas os carros terão hélices, mas também as motocicletas. Já existem hoverbikes projetadas para um passageiro. Você coloca um capacete e se senta em um pequeno dispositivo. Em 2025, será possível comprar essas máquinas por $50 mil. Diferentemente dos automóveis voadores, as hoverbikes não podem decolar a grandes alturas nem acelerar a altas velocidades. Mas no futuro, essa tecnologia evoluirá. Os táxis aéreos e os carros com piloto automático só funcionam no ar ou em vias tranquilas. Mas e se você precisar atravessar uma região com uma paisagem montanhosa ou pântanos? Para essas áreas off-road, a Hyundai desenvolveu o SUV mais legal. Em vez de rodas, ele tem pernas. Esse veículo ambulante passa por seções difíceis e faz isso com um máximo de conforto. Cada perna tem joelhos e pode se dobrar. Ele o levará a uma colina alta ou até mesmo ao topo de um vulcão. Em breve você não precisará ir às compras, pois as lojas irão ao seu encontro. A Toyota já criou um carro incomum que pode ser transformado em uma loja com qualquer produto: roupas, mantimentos, brinquedos, joias, o que for. Esses veículos devem melhorar os serviços de entrega e proporcionar mais conforto às pessoas em suas viagens. Mas a tecnologia mais incrível que aparecerá no futuro é o Hyperloop. Trata-se de um trem em uma almofada aerodinâmica. Imagine uma cápsula viajando a uma velocidade de 1.200 km por hora dentro de um tubo de vácuo. O interior se assemelha a uma cápsula de nave espacial. Você se senta e coloca o cinto de segurança. Neste momento, está acelerando a uma velocidade que excede a do som. Mas dentro da cabine não a percebe. Se observar esse trem de lado, ele passará por vocês mais rápido do que um piscar de olhos. E é assim que funciona. Você conhece o air hockey, certo? O disco voa facilmente por toda a área porque pequenos buracos em todo o campo liberam uma fina camada de ar. O disco não toca o campo em si, levita, não há atrito, então ele simplesmente se move pela área. O Hyperloop funciona em um princípio semelhante, mas o ar está vindo da cápsula, não do tubo. Assim, surge uma pequena distância entre as paredes da cápsula e o túnel, e com a ajuda de um motor elétrico, o trem é colocado em movimento. Ok, já descobrimos a força de atrito, mas e quanto à resistência do ar? O fato é que, em velocidades muito altas, objetos grandes não podem se mover rapidamente se o ar for muito denso. Você literalmente bate nele, o que limita a velocidade. Os aviões padrão voam em uma altitude com densidade de ar muito menor para desenvolver alta velocidade. É por isso que o Hyperloop se moverá dentro do tubo. Equipamentos especiais que bombeiam o ar para fora dele funcionarão em determinadas seções dessa rota, mas ainda haverá um pouco de ar, pois criar um vácuo completo requer muita energia. Um ventilador especial no nariz do trem moverá todo o ar que entra sob a cápsula. O movimento de um trem a vácuo se assemelha ao trabalho do correio pneumático. Isso ocorre quando os pacotes passam por tubos instalados em um edifício. E esses pacotes passam pelos tubos graças à compressão do ar. O Hyperloop deve funcionar usando painéis solares instalados no teto do tubo. Elon Musk já teve essa ideia há muito tempo, mas seu desenvolvimento tem algumas dificuldades. O espaço de ar entre o tubo e a cápsula deve ser sempre o mesmo. Qualquer rachadura, batida ou pedra no tubo pode destruir toda a estrutura. E se ocorrer um pequeno terremoto em algum lugar? Se os engenheiros conseguirem desenvolver essa tecnologia, viajaremos de Los Angeles a Nova York em apenas alguns minutos.
Você está parado no telhado de uma torre de controle no aeroporto e vê um avião enorme chegando para pousar. Ele passa zumbindo sobre sua cabeça, mas tudo que você ouve é o vento assobiando. O primeiro som que o avião faz é raspar os pneus contra o asfalto. Isso porque esse avião gigante funciona com eletricidade. Ele não precisa gastar toneladas de combustível e ele não chama a atenção dos transeuntes com seu barulho ao sobrevoar a cidade. Mas os engenheiros preveem que aviões totalmente elétricos não surgirão nas próximas 2 décadas. Por enquanto, o Dreamliner 787, que pode transportar 310 passageiros e não emite poluição, continua sendo um doce sonho para os projetistas. Vamos voltar no tempo para 140 anos atrás. Em 1883, um francês entusiasta da aviação fez o primeiro voo movido à eletricidade. Ele instalou um motor elétrico no dirigível. O problema era que esse motor pesava tanto quanto uma motocicleta grande. Portanto, o dirigível não podia voar longas distâncias nem levantar muitos passageiros. Ok, de volta ao nosso tempo. O problema dos motores e baterias pesados permanece sem solução. Meio quilo de combustível normal de avião contém 60 vezes mais energia do que meio quilo mesmo da bateria mais avançada. Portanto, teríamos que aumentar o tanque do avião em 60 vezes e enchê-lo de baterias. Mas assim, o avião fica muito mais pesado e mal consegue decolar. Então, é preciso remover muitas coisas necessárias dele, como várias fileiras de assentos, banheiros e todas as bebidas e lanches para que o avião perca peso. E então, colocam-se mais baterias em todos os lugares vazios. O avião consegue decolar agora, mas não consegue pousar. O avião foi projetado para decolar com o tanque cheio e pousar quase sem nada. Caso contrário, seu trem de pouso simplesmente não aguenta a carga e quebra ao tocar o solo. Portanto, se o avião precisar fazer um pouso de emergência logo após a decolagem, ele terá que circular sobre o aeroporto até gastar combustível suficiente. Ele só pode pousar quando atingir um determinado peso. Mas no caso de baterias, o peso do avião não muda durante o voo. Portanto, os projetistas precisavam encontrar outra solução. Vamos levar este pequeno avião monomotor até um hangar, retirar o antigo motor a combustível, o sistema de escapamento e o tanque de combustível e substituí-los por um motor elétrico muito menor e mais leve. Vamos encher todos os espaços livres com baterias. O peso da versão final do avião deve permanecer exatamente igual ao do avião original. Agora ele pode decolar e voar sem problemas, mas ele só pode fazer isso por curtas distâncias. E essa é uma grande vantagem dos aviões elétricos. Cerca de metade de todos os voos no mundo tem menos de 800 quilômetros. Há muitos voos de pequenas distâncias, como de Nova York a Washington ou de Detroit a Toronto, com menos de 320 quilômetros. E há enormes aviões de passageiros fazendo esses voos. Eles decolam, ganham altitude e pousam imediatamente. Usar essas máquinas a combustível para percorrer distâncias tão curtas é como colocar um enorme elevador de carga em uma casa de 2 andares. Não é lucrativo e não faz sentido. Todos os aviões convencionais do mundo emitem cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Sendo assim, podemos reduzir a quantidade de danos ao meio ambiente pela metade usando aviões elétricos. Muitos projetistas estão tentando converter alguns aviões em elétricos. Por exemplo, o Cessna 208B e Caravan. O avião normal de passageiros de 9 lugares agora usa um motor elétrico. E em 2020, ele estava passando por certificação. Isso significa que todos os parafusos e fios do avião são testados quanto à segurança, um processo que pode levar anos. O ES-19 é um avião totalmente elétrico de 4 motores. O casco de alumínio o tornou extremamente leve. Embora o preço por unidade seja de cerca de 8,8 milhões de dólares, sua manutenção custa 90% menos do que os aviões regulares. E a energia elétrica do avião em si é de 50% a 75% mais barata do que o combustível padrão. A aeronave será capaz de cobrir distâncias de cerca de 350 quilômetros, o que é ótimo para viajar pela Europa ou entre ilhas remotas, além de poder utilizar pistas de até 760 metros. Como esses aviões são praticamente silenciosos, os aeroportos poderiam ser construídos próximos aos centros das cidades. Isso reduziria o tempo de viagem quase pela metade. O Aviation Alice deu mais um passo em direção ao futuro. Esse avião de 9 lugares é feito quase inteiramente de materiais compostos e movido por 3 motores. A forma de barco invertido e a cauda em V tornam a sua aerodinâmica perfeita. Ele tem o comprimento de um ônibus escolar e uma envergadura tão larga quanto uma quadra de basquete. Seu peso máximo de decolagem é como o de 2 SUVs. 60% desse peso é das baterias. Isso lhe dá a capacidade de voar distâncias de cerca de 1.000 quilômetros.
Isso é mais do que a distância de Nova York a Detroit. A melhor coisa sobre o Aviation Alice é a economia. Voar com 9 passageiros e 2 tripulantes em velocidade máxima custará cerca de $200 por hora. Para aviões convencionais da mesma classe, como o Cessna e o Beechcraft, esse número seria cerca de 5 vezes maior. Nos Estados Unidos, o problema dos voos de curta distância pode ser resolvido por uma rede de aeroportos abandonados. Existem cerca de 2.000 deles e 5.000 aeroportos públicos. Cada um deles pode ser equipado com uma estação para recarga, assim como um posto de combustível. Meia hora em uma estação de recarga para o Aviation Alice seria igual a 1 hora de voo. Assim, enquanto os passageiros embarcam e desembarcam e suas bagagens são carregadas, o avião pode ser abastecido de energia suficiente para voar. Portanto, os aviões pequenos são bons como um táxi aéreo ou um jato particular, mas são necessários pelo menos 20 aviões Aviation Alice para substituir um Boeing 737 completo com 180 passageiros. O preço de uma aeronave elétrica é de $4 milhões. Portanto, são 80 milhões contra 100 milhões para um Boeing. Então, o Aviation Alice ganha novamente. A Zunum Aero tentou construir um avião elétrico que pudesse transportar 50 passageiros. A empresa comprou primeiro um avião ZA-10 de 12 lugares. Ele era um híbrido movido pela força combinada de motores elétricos e tradicionais. Os engenheiros contaram com o desenvolvimento de baterias e previram que seu avião seria capaz de viajar 1.600 quilômetros. Portanto, ele poderia voar de Los Angeles a Seattle com uma única carga e só custaria $500 mil a mais do que o Aviation Alice. O grande avião de 50 lugares deveria ter funcionado com o mesmo princípio, mas a empresa perdeu o financiamento antes que pudesse lançar o avião pronto. Talvez possamos criar um avião totalmente elétrico que não tenha nenhuma peça móvel. Ele usaria vento iônico. Engenheiros do MIT criaram um modelo leve de avião com envergadura de cerca de 5 metros e sem motor. Ele tem uma estrutura de metal semelhante a uma cerca entre as asas. Uma bateria alimenta essa estrutura com eletricidade carregada negativamente com 40 mil volts. Na parte de trás da asa há uma mesma estrutura, porém carregada positivamente. Quando esse sistema é energizado, sua extremidade frontal captura elétrons carregados negativamente do ar, como um ímã. Os elétrons então voam em direção à estrutura carregada positivamente na parte de trás. Conforme os íons se movem, colidem com as moléculas de ar milhões de vezes. Isso cria impulso, assim como em um avião normal, e à medida que se move, continua carregando as partículas no ar e empurrando-as de volta. Engenheiros do MIT fizeram cerca de 10 voos de teste. O avião deles foi capaz de voar quase 60 metros com impulso iônico, porém pesava pouco mais de 2 quilos e voava sem piloto. O avião tripulado mais leve do mundo, o BD-5J, pesa 7 vezes mais. Portanto, ele deve ter asas gigantes para se ajustar a essa estrutura de metal para o impulso iônico. E a voltagem nessa estrutura teria que ser muito mais alta para criar impulso suficiente para permitir que o avião decolasse. Então, essa tecnologia ainda precisa de muitos anos para ser desenvolvida e refinada antes de poder ser testada em aviões em escala real. No momento, um dos esquemas de motores elétricos mais confiáveis e econômicos é a combinação com hélices ou turbinas tradicionais. Um avião pode usar um motor elétrico para uma decolagem rápida e silenciosa. Ele vai ganhar altitude e sair do espaço aéreo de uma cidade densamente povoada. Em seguida, ele dará partida nos motores principais, que funcionam com combustão de combustível. Isso permitirá que o avião alcance alta velocidade e voe longas distâncias. Durante esse tempo, as baterias do avião serão carregadas pelo gerador movido pelo motor principal. Quando é hora de pousar, os motores principais param e o avião pousa silenciosamente com o motor elétrico. Estamos gradualmente indo em direção a tornar os aviões totalmente elétricos e silenciosos. Assim, poderemos ter aeroportos mais próximos dos centros das cidades. Isso economizará tempo de viagem e reduzirá a quantidade de gases nocivos emitidos na atmosfera da Terra.